Graça e paz, que bom que nós estamos juntos em mais um vídeo e mais uma aula da nossa série de perguntas e respostas. Algumas perguntas vieram, nós vamos procurar trabalhar aqui em cima da questão que nos foi apresentada. A pergunta é a seguinte: para onde irão as almas dos justos e dos ímpios? E para este lugar que elas vão, existe consciência após a morte? A outra pergunta é a seguinte: depois do arrebatamento da igreja, nós iremos nos reconhecer na eternidade? E a terceira pergunta sobre novos céus e nova terra. Quando ocorrerá? Como será? E será tudo novo mesmo? Como entender os novos céus e nova terra? Nós iremos aqui trabalhar nestas questões. A primeira pergunta que foi feita é: para onde irão as almas dos justos e dos ímpios? A alma dos ímpios, desde Adão até a batalha de Gog e Magog, elas são destinadas a um lugar chamado lugar de tormento. Por causa do pecado de Adão, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte passou a todos os homens, entrando assim morte física, espiritual e eterna. Em outros vídeos nós já trabalhamos na questão o que é a morte física, espiritual e eterna. Após a morte física do ímpio, a sua alma é levada pelos anjos para um lugar chamado lugar de tormento, onde a Bíblia o chama de Hades, em algumas traduções inferno, mas a palavra é Hades, é o estado intermediário. A alma dos ímpios, elas são destinadas a este lugar. Desde Adão até a batalha de Gog e Magog, onde o último ímpio irá morrer, todas as almas são destinadas para este lugar e elas aguardam a ressurreição de Apocalipse capítulo de número 20, que vai ocorrer no juízo final, tribunal do trono branco. Irão ressuscitar, onde os livros serão abertos, o livro das obras e o livro da vida, e os nomes dos ímpios não estarão escritos. E por isso serão destinados ao lago de fogo, que é o Guiena, é um outro lugar onde não serão aniquilados, como defendem os aniquilacionistas. Isso seria um prêmio para o ímpio, mas serão destinadas para o Guiena e lá já estará o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então, esses três personagens já estarão lá quando as almas dos ímpios receberão o dano da segunda morte e serão destinadas ao Guiena, que é o lago de fogo. A pergunta que foi feita também é o seguinte: após a alma dos ímpios serem lançadas neste lugar, chamado lugar de tormento, que é o Hades, elas têm consciência neste lugar? E aí nós temos um texto para trabalhar, que é o texto de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Alguns defendem aqui que este texto trata-se de uma parábola e tentando anular algumas verdades aqui. O texto de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19, onde em nossas Bíblias aparece no prólogo, na epígrafe, parábola, isto não consta nos autógrafos e nos originais. A Bíblia, quando foi dividida em capítulos, o tradutor achou por bem colocar a epígrafe e o prólogo, o título daquela passagem, para o manuseio ser mais fácil de encontrar textos através deste manuseio. Mas nos originais não consta. No grego, o texto começa a via de fato, e em todas as parábolas você não encontra nomes próprios. E neste texto aparece o nome de Lázaro e o nome de Abraão. Me parece descartar a possibilidade deste texto ser uma parábola. Aqui consta verdades reais que Cristo, caso ele estivesse contando uma parábola, ele estaria colocando ao lado a verdade, explicando através de uma figura de linguagem, de um recurso usado para facilitar o entendimento daqueles que o ouvem. Isso não seria uma mentira. Então, no capítulo 16, versículo de número 19 a seguir, mas eu quero começar a partir do versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós temos o justo e o ímpio rico, o justo Lázaro. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, ele viu, reconheceu e clamou:
isso nos traz a clarividência de que há consciência. E ainda pede: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado em chamas. Ninguém é atormentado por aquilo que ele não conhece. Ninguém será atormentado no lugar de tormento, um tormento sem que haja consciência do porquê ele está sendo atormentado. Isso seria ilógico e contraditório, tanto em termos lógicos quanto em termos bíblicos. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te. Existe lembrança, então existe consciência após a morte. E o versículo de número 28, pois tenho 5 irmãos. Como que o rico lembra que tem 5 irmãos? E ele vai pedir para voltar para avisar que esse lugar é real. Está muito enfático aqui que existe consciência após a morte. E isto é a doutrina da imortalidade da alma. Os que tentam negar a imortalidade da alma, que são os mortalistas, eles acreditam no sono da alma, porque a Bíblia, ela usa um chamado recurso de hermenêutica eufemismo. Este eufemismo, ele é trabalhado em alguns textos bíblicos, como por exemplo, na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 4, versículo 13, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Eles dormem? A consciência após a morte, ela é clara, não somente nesse texto, é claro também em outros textos que eu já vou apresentar. Falamos sobre o destino da alma dos ímpios, que ela é destinada a um lugar de tormento, no estado intermediário. Desde Adão até a batalha de Gog e Magog, essas almas ficarão ali, sairão de lá na ressurreição. Agora, para onde irão as almas dos justos? Eu entendo que o seio de Abraão e o paraíso não são o mesmo lugar, apesar de alguns professores acreditar se tratar de o mesmo lugar. Porque o seio de Abraão estava ao lado do lugar de tormento, me parece nas partes baixas da terra, dividido por um lugar chamado de abismo e tártaro, que é onde alguns demônios encontram-se. Então, esse seio de Abraão é o lugar onde a alma dos justos, desde Adão até o Calvário, aguardavam ali. Seio de Abraão, o seio no hebraísmo, fala lugar de segurança, de paz. Era um lugar de paz, de gozo, onde os justos aguardavam. Quando Cristo ele entrega o Pai e o Espírito na cruz, parece que Cristo pega o seio de Abraão e leva ao terceiro céu, ao paraíso. Porque eu acredito que não é o mesmo lugar. Porque em Lucas 23:43, palavras de Jesus, abre aspas, na verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso que o ladrão da cruz, quando se arrepende, vai, é o mesmo lugar que Paulo está dizendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, que ele foi ao terceiro céu, no paraíso. Então o terceiro céu está o paraíso. E quem está no paraíso, no terceiro céu? Todas as almas dos justos que aguardavam no seio de Abraão, de Adão até a cruz de Cristo, e dos cristãos após a cruz de Cristo até o arrebatamento da igreja. As almas encontram-se neste lugar. Elas estão em consciência? Sim. Mateus capítulo 10, versículo 28, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, pessoas que foram mortas no período da tribulação, as almas estão debaixo do altar clamando por justiça. Se estão clamando, tem consciência. Debaixo do altar é no terceiro céu. E nós temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 8, nós temos também Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 23, textos que mostram claramente a consciência após a morte e que o lugar para onde a alma dos justos elas vão após a cruz de Cristo é para este paraíso. Está usufruindo da totalidade do céu? Não. Está em algum lugar no terceiro céu, mas que após o arrebatamento da igreja com o corpo glorificado, vai usufruir de todo o céu, de toda a eternidade de forma plena. Este é o primeiro ponto que nós gostaríamos aqui de trabalhar. Para onde irão as almas dos justos, para onde irão as almas dos ímpios e também acerca da consciência após a morte. Espero que com estes textos tenha ficado muito claro o destino das almas dos ímpios, o destino das almas dos justos e o lugar que elas se encontram e o estado de consciência. A outra pergunta é pertinente e relevante. Nós vamos nos reconhecer após termos o corpo glorificado, após o arrebatamento. Eu vou conhecer a minha mãe, eu vou conhecer o meu pai, eu vou conhecer os meus filhos, salvos, claro. Sim, nós iremos nos reconhecer
Essa é a pergunta. Vamos trabalhar com o texto de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 11. Diz assim o texto: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós vamos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, porque estaremos com eles na mesa. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 23, quando Davi tem o filho com Betseba, que era a mulher de Urias, você percebe que a criança, no contexto, ela nasce morta, e Davi, ele diz algo que nos chama atenção para essa ideia de que nós iremos nos reconhecer após a morte. Capítulo de número 2 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo é o de número 23. Eu vou ler o 22. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não poderá voltar a mim. Eu irei a ela. Parece que a expectativa de Davi é um dia reencontrá-la e reconhecê-la, claro. Mateus capítulo 7, os ímpios no juízo final, no tribunal do trono branco, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles sabiam do que tinham feito. Nós iremos nos reconhecer? Claro que nós iremos nos reconhecer. E o sentimento? Haverá um sentimento de tristeza caso alguém da minha família não tenha sido salvo e eu não encontrá-la naquele dia? Não haverá essa tristeza, nem dor, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. E o meu amor para com a minha esposa? Seremos como os anjos no sentimento. Não nos casamos e não nos daremos em casamento após o arrebatamento da igreja. O amor pela minha esposa será muito mais pleno, mas não só para com ela em acepção, mas para com todos os salvos que estarão com o corpo glorificado. Nós iremos nos reconhecer e o nosso sentimento será para com todos o mesmo sentimento de amor e de justiça, para compreender que Cristo é justo e deu oportunidade mesmo para aqueles que nós amamos e que não estarão conosco naquele dia, porque desprezaram e rejeitaram e resistiram à oferta da salvação, mesmo sendo habilitados pela graça preveniente. Então está muito claro aqui para onde irão as almas dos justos e dos ímpios. Existe consciência após a morte e que iremos nos reconhecer naquele dia após o arrebatamento da igreja. E no texto de novos céus e nova terra, está em Apocalipse capítulo de número 21. E vi um novo céus, e aqui não é outro, é um novo, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mateus 24, versículo 35, Jesus disse que céus e terra iriam passar, mas a minha palavra, ela não há de passar. Quando ocorrerá o novo céus e nova terra? Ocorre o arrebatamento da igreja dentro de uma ordem cronológica, escatológica e pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada, 7 anos de tribulação, e após os 7 anos de tribulação, enquanto a igreja está no tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro no céu, após 7 anos, Cristo volta na segunda vinda, com o sopro da sua boca, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado por 1000 anos, ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, e ali ocorre a implantação do período milenar. Após o milênio, esse período milenar, terá o templo de Ezequiel, capítulo de número 47, estabelecido, um tempo onde os animais não terão ferocidade, tempo de longevidade de vida, de conhecimento ampliado, as mazelas serão destituídas, a terra restaurada. Mas após 1000 anos, Satanás é solto e ocorre a batalha de Gog e Magog. Após a batalha de Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra. E por que novo se a terra já foi purificada no milênio? Porque depois que Satanás foi solto, a terra foi contaminada. Esse novos céus, a ideia é desse céu sideral, porque nós temos 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro. O que foi contaminado? A terra e o céu sideral. Eles passarão pelo fogo e serão restaurados, recriados. Mas se passarão pelo fogo, serão destruídos? Sim, mas da mesma matéria-prima, como em Gênesis 1,
Deus irá recriar todas as coisas a partir do elemento que ele tem em mãos, que é a matéria-prima. Ele vai recriar o novo céus e nova terra. E a nova Jerusalém, ela desce ataviada e vai se fundir. Por isso que é a pergunta: é terra, é céu, onde nós vamos habitar? Nós ficaremos com ele nos céus, porém nós desceremos com a nova Jerusalém ataviada, que se funde com novos céus e nova terra, sendo uma única coisa, onde nós vamos usufruir de forma plena com Cristo eternamente. Glória a Deus por isso. E nós temos Isaías capítulo 65, versículo de número 17. Isaías, ele já havia prometido este novos céus e nova terra. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo de número 65, versículo de número 17. Porque eis que eu crio céus novos e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Do que não vão se recordar? Da tristeza. Não vai se recordar da angústia, das tribulações, das perseguições, porque será novos céus e nova terra. Mas nós teremos consciência. Alguns usam o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, para dizer que ali Salomão estava falando que nós não teremos mais lembranças de nada. Salomão fala por 29 vezes coisas que ocorrem debaixo do sol. Ele vai dizer que teve cantores dentro e fora de casa, que das delícias que os homens poderiam usufruir, ele usufruiu de todas, teve 1000 mulheres, o homem mais rico, o reino mais próspero, e Salomão diz que teve servos dentro e fora de casa, mas que tudo isso é vaidade, que tudo passa. Ali Salomão não estava doutrinando a igreja acerca de imortalidade da alma ou de vida após morte. Então o que vai passar, que nós não teremos lembranças, é essa terra e a tristeza e o pecado dela, porque a própria terra geme aguardando a expectativa de um novo céus e nova terra. Romanos capítulo de número 8 vai dizer isso, texto relevante e pertinente a essa proposta. Porque a ardente expectação, versículo 19, da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vaidade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A terra aguarda a expectação, porque até o momento ela geme por causa do pecado. E nós devemos aqui compreender o texto muito claro também, que a terra passará pelo fogo, como encontra-se em 2 Pedro. Essa terra será destruída? Sim, ela será destruída, restaurada, mas com a matéria-prima, com os elementos químicos, será recriada novamente novos céus e nova terra. Olha o que diz o nosso irmão Pedro na sua segunda epístola, capítulo de número 3, versículo 7 a seguir. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, estes céus é Uranus, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o juízo e da perdição, apoleia, que é uma destruição que consiste em sofrimento eterno. Aguarda essa terra para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o que diz agora o versículo de número 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, uma coisa maravilhosa que nos aguarda, que é novos céus e nova terra, é novo no sentido de que será restaurado tudo novamente. Nós voltaremos como tudo era antes. Novos céus e nova terra sem pecados. Claro que existe a nova Jerusalém descendo ataviada, fundindo-se com novos céus e nova terra. E todas as informações necessárias para essa nova Jerusalém encontra-se em Apocalipse capítulo de número 22. Mas não vai existir lá uma praça com a árvore da vida, com 12 frutos, terão portas, terão muros, mas isso será onde? Explicado. Novos céus e nova terra se fundirá com a nova Jerusalém ataviada, será uma coisa só, infinita, eterna, onde nós iremos usufruir com Cristo para todos sempre. Espero que essa singela explicação tenha resolvido as suas dúvidas
e assim nos edificando através da palavra de Deus. Faça sua pergunta, se inscreva em nosso canal, coloque a pergunta aí nos comentários e eu te aguardo para mais uma série de perguntas e respostas. Que Deus te abençoe, vamos de Bíblia e até a próxima.